Antena zero. Frequência Kirlian. Olá, eu sou a Cláudia. Eu sou o Vinícius. E esse é o Frequência Kirlian. Gente, hoje nós estamos recebendo no Frequência 2 convidados mega especiais. O primeiro é o Gabola, @Gabola Fernandes, né, Vini? Isso, falando um pouquinho de São Tomé das Letras, né, sua cidade, sua mitologia, né? Sim. Falando um pouquinho dos seus avistamentos de lobisomem e OVNIs, né, e um pouquinho, né, sobre a história da cidade, né, que é tão rica, tão misteriosa assim. É uma cidade muito rica, é uma cidade que chama a gente. Em breve, eu e o Vini queremos estar lá em São Tomé, né, Com Vini? certeza estaremos lá fazendo vídeos e colocando no nosso canal. E é um lugar que parece ser místico, mágico, encantador e muita coisa acontece ali e a gente quer ver e sentir essa energia de perto. Esse É um lugar pouquinho chama. arrepiante, né? É bem arrepiante, mas esse lugar chama a gente, sabe? A gente sente esse chamado e a gente quer ir lá, pelo menos visitar, né? Pra também fazer parte disso e poder sentir essas energias maravilhosas que deve ter essa cidade. Nossa segunda convidada é a Steph, do canal Salve a Rain, que é um canal que a gente ama, né, Vini? Sim, bastante. Falando um pouquinho de gótico, de filmes, né, que é uma paixão dela. Exatamente, né? Literatura. E esse canal da Steph, ele é maravilhoso. E a gente aqui em casa pode dizer com toda certeza que a gente maratona vídeos e vídeos desse canal. Sim. Tem muita coisa interessante no canal dela. Muita indicação legal. E é isso, agora vamos com a entrevista do Gabola e em seguida com a Steph. Gabola, conta pra gente o que você viu naquela noite. Não sei que é bem até clichê parece, né? Mas era uma noite de lua cheia. Aí a gente é músico, né? Tem banda. Aí tava saindo para tocar. Aí na época eu tinha um Fusquinha 71 bem velhinho, desmanchando, né? Que o pessoal ainda tira onda quando eu falo que o Peugeotzinho passou a milhão, mas é relativo à velocidade do Fusca, né? Enfim, aí tava saindo para tocar. Aí tava eu, o baterista, o baixista e minha mulher, nós quatro no Fusquinha, né? Aí a gente mora na zona rural. Na hora que a gente saiu na estrada principal, ali onde tem o bairro do Cigano, que a gente virou sentido da cidade, passou esse Peugeotzinho, né? Tipo, a milhão relativamente à nossa velocidade, né? Aí levantou uma poeira, né? Aí nessa a gente foi indo atrás, aí a hora que chegou numa parte que tem uma pontezinha de concreto assim, ó, a gente olhou do lado direito da estrada, aí vinha saindo um ser, que o Elson, ainda que ele já foi baterista do Ventania também, ele olhou, ele foi o único que falou alguma coisa, ele falou: nossa, mano, é o lobisomem, velho. Aí nessa a gente ficou todo mundo olhando assim, ó, e, tipo, sem nem conversar um com o outro, né? Aí veio saindo aquele negócio assim do lado direito. Aí eu já notei que ele era físico, porque na hora que bateu o farol do Fusquinha nele, já fez sombra. A sombra já projetou. Aí a luminosidade no olho dele também foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque a gente mora na roça, tá acostumado a ver todo tipo de bicho, né? Gato, tem curiango, que é uns passarinhos que à noite também bate o farol, vaca, cavalo, e todo bicho que a gente vê normalmente, a refração da luz no olho fica meio esverdeado, meio amarelo, né? Esse ser não, o negócio já foi tipo um laranja meio avermelhado, tipo umas bolas de fogo mesmo o negócio. Aí eu já vi que era um bicho totalmente estranho nisso daí, né? O bichão devia ter uns 3 metros de altura, no mínimo. Para você imaginar, assim, ó, dava para ver que ele era um ser bípede, mas ele vinha andando de 4 pernas, tipo um gorila, assim, apoiando os braços no chão. Só que ele, tipo, encurvado, ele era bem maior que o capô do Fusca. Tipo, ele andando, braço apoiado no chão, ele devia já ser quase da minha altura. Forte, sabe? Forte, bração forte. O tronco, ele era um ser tão louco, assim, ó, que o avistamento foi tão chocante, assim, para mim, que parece que paralisou o tempo que eu pude ver ele certinho, assim, eu consegui
Porque também eu sou virginiano, né? Eu sou chato pra caralho, então eu consegui prestar atenção em tudo que tinha. Parecia a mistura de um canídeo com primata. Por quê? A parte da cintura pra baixo, assim, ó, ele tinha pé igual de cachorro mesmo, dobrado pra trás, aquele joelho pra trás, assim, de cachorro, sabe? Mais curtinho a perna, só que a parte de cima parecia um gorila, porque ombro largão, o braço bem comprido, desproporcional ao corpo, ele andando, apoiando a mão no chão assim, ó, e a gente vê por que que acontece. Ele saiu assim da estrada pelo lado direito e ele veio cruzando a frente do carro, assim, mas muito devagarzinho, desfilou, ele não passou correndo por nenhum momento. Aí nessa, como eu reduzi o carro, ele já virou e tipo, ficou olhando, atravessando a rua, mas olhando fixamente pra gente, assim, ó. Aí a estrada deve ter o quê? É o espaço de 2 carros. Vai 2 caminhões, digamos assim. Deve ter o quê? Eu acho que uns 5 metros, acho que nem isso de largura. Aí ele atravessou na nossa frente, a hora que ele chegou do lado esquerdo, antes dele entrar no mato, ele ainda deu aquela virada assim para trás, assim, ó. Ele olhou no meu olho a distância de 1,5 m, 2 metros, assim, ó. E eu vou te falar que eu posso falar assim por mim, não senti nada, eu nem entendi o que estava acontecendo. O negócio é tão surreal, tão incrível, que você nem entende nada. Eu costumo tirar onda, é tipo o Windows com a ampulhetinha girando assim, ó. Eu fiquei olhando sem entender o que estava acontecendo. Não dá, você, parte você não entende, parte você não acredita, porque é um negócio muito louco. É impressionante. Na hora que ele saiu do mato, o Elson falou, é o lobisomem. Aí depois que ele passou, cruzou o mato, a gente andou acho que uns 300 metros para frente subindo, que isso aconteceu porque tem a Copasa, né, que fornece água para a cidade. Aí a gente avistou ele onde tem a bomba, que é bem embaixo aqui no Vale do Cantagalo. Aí a estação de tratamento que bombeia para a cidade é uns 300 metros para cima. A gente foi até lá sem nem falar um com o outro, tipo, dentro do carro, todo mundo olhando para frente, assim, mudo, pensando. Aí a hora que chegou lá, a gente falou, nossa, mano, o que que aconteceu, velho? Vocês viram? O que que vocês viram? Como que era? Porque, tipo, um ficou incrédulo perguntando pro outro, falei, você não tava louco mesmo, o que que tinha acontecido, o que que tinha visto. Você estava comentando sobre uma outra testemunha que tem uma prova física do lobisomem. Inclusive, a gente está para captar esse depoimento aí, porque tem até pelo de lobisomem rolando aqui, você acredita? Que a gente vai fazer uma vaquinha com os entusiastas aí, com quem tiver interesse, que a gente prove que é um lobisomem não, né? Que a gente vai provar que tem um ser desconhecido pela ciência aqui. Porque eu esqueci o nome do exame, mas eu já procurei, o exame custa R$ 8.000 e vai ter até mitocondrial para ver se ele tem alguma ligação humana também no negócio. Sim, para provar, porque como eu disse, eu sou virginiano, sabe? Eu sou um cara muito lógico, muito sensato. E eu sei o que eu vi, tipo, o pessoal me tira de louco, de maconheiro, tira muita onda, sabe? Eu, sinceramente, eu não sei o que eu vi. O que seria que eu vi, sabe? Eu sei que eu vi um bichão monstruoso, o que ele era, como ele era, eu não sei definir. Tipo, a gente fala lobisomem porque é crendice popular, né? Então, aí a gente fala lobisomem por causa disso, né? Que já é, tipo, essa lenda que é milenar, inclusive, de vários continentes, de várias culturas que tem. Só que o que ele é, eu não sei. Eu sei que eu vi um bichão peludo gigantesco e eu quero descobrir o que é isso, sabe? Provar se é um ser desconhecido pela ciência, se realmente é uma mutação genética que faz um ser humano se transmutar num bicho, ou se realmente é uma questão de magia negra, como dizem. Inclusive, nessa questão do pelo, foi um avistamento muito louco também, porque tem uma pousada que, inclusive, já foi da minha mãe há uns anos atrás. Aí as pessoas estavam lá, 2 mulheres, né? Que são amigas nossas. Aí disse que o cachorro começou a latir e tal, tipo, mó uê também. Diga de passagem também, que é sempre perto de Quaresma. Quando eu vi, foi no carnaval, mas bem no finalzinho de carnaval, começo de Quaresma. Digamos assim, que se eu não me engano, foi no último dia de carnaval. Eu não me lembro muito bem, porque aqui, como pô, o negócio é frenético, né? A gente tipo, tá tocando todos os dias do carnaval. E aqui tem que ser tipo banda de baile, né? Toca 10 horas seguidas, imagina. Aí tocava a noite inteira, dormia o dia inteiro, acordava para ir tocar de novo, eu tava meio perdido, não sei dizer que dia exatamente que era. Eu me lembro que era finalzinho de carnaval. Mas todos os outros relatos a galera sabe que foi na Quaresma.
E muito louco também, que além de ser na lua cheia, é sempre 11, entre 11 e meia-noite. A maioria é tudo 11h30. Nós também foi 11h30. São Tomé é uma cidade muito rica em experiências, né? E o que mais você vivenciou que não tem uma explicação? Tipo, questão relacionada a OVNI, a luzes no céu, coisa assim. Muito louco essa vez aí, que eu vi um fenômeno físico impossível, que não existe, que é tipo a luz voltar, né? A luz ela só vai para frente infinitamente, né? Eu moro aqui desde 98, né? Só que eu tive um problema que eu aluguei minha casa para uma mulher, a mulher não queria sair, enfim, foi tipo um rolo, foi triste, eu fiquei uns 7 anos longe daqui devido a isso, né? Aí quando eu consegui voltar, primeiro dia que eu estava na minha casa, né? Falei, não, a gente tem que comemorar agora. Vamos comemorar. E vamos lá no bar Suzano, né? Aí fui até o bar lá, tava fechado o negócio, né? Aí falei, puta, mano, e agora? Vamos voltar pra casa, né? Aí tava um amigo meu da praia, junto, que nunca tinha vindo pra roça, nunca tinha vindo pra Santo Tomé, nunca tinha nada disso, né? E a gente voltando pra casa, e tem uma parte que é uma subidona, porque é tudo bem mata mesmo, fechado, eu moro. E aqui a região do Cantagalo, ela já é, uma área bem preservada, porque é APA, tem umas partes de APP, tem onde capta água, então o negócio é bem preservado. Aí a minha casa ainda sai da estrada e vai 1,5 km, é a última casa da estrada, é no meio da mata mesmo, esse negócio. Parece fronteira com a mata ciliar, né? Aí a gente voltando, né? Aí a gente ouve um barulho no meio do mato, assim, ó. Parecia tipo, sei lá o que, um tiranossauro de filme. Mas um grito. Eu falei, eita porra, pensei comigo, que é isso, né? Aí nessa eu olhei e falei, vou ficar quieto, né? Eu olhei pro tio Chico assim do meu lado, meu amigo, ele falou, ô Rasta, que foi isso? Você ouviu, cara? Eu falei, pior que eu ouvi, mano. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, não sei, não sei, nunca ouvi um bicho desse aí não, mano. Aí ele falou, meu Deus, já ficou desesperado e era lua nova, né? Lua nova na roça, você faz assim com a mão na frente do rosto, você não enxerga nem a mão. Tipo, é escuro demais mesmo, né? Aí deu uns 5 segundos, o negócio já gritou do nosso lado, assim, ó, no barranco. Aí eu já fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que que é isso, né? Aí eu dei uma baixada assim, ó, pra ver se eu conseguia enxergar pelo menos a silhueta de algo no morro, assim, né? Porque você quando olha pro céu, ele ainda é um pouquinho mais claro que o chão mesmo, não tendo lua, não tendo nada, né? Aí nessa, olhando pro barranco assim, ó, eu na visão periférica, se eu olhei no chão, eu vi tipo começar a aparecer minha sombra no chão, só projetando a sombra e ela indo pra frente, só como se estivesse chegando uma luzona atrás de mim, assim, ó, tá ligado? Nessa começou a chegar uma luzona forte, branca, bem em cima de mim, assim, ó. Aí ainda por uns 10 segundos, aí eu já titubeei. Falei, meu Deus, o que que é isso? Será que eu olho? Será que eu não olho? Será que eu olho? Será que eu não olho? Na hora que eu olhei pra trás, assim, ó, eu vi a luz voltando, assim, ó, sumiu. Ela voltou e ela em direção à Pedra do Disco ainda, que é um lugar que tem até uma pintura rupestre de um disco voador. Aí a luz voltou e sumiu, mas numa velocidade tremenda. Nossa, aí nessa eu olhei pro lado pra ver cadê meu amigo, cadê meu amigo? Falei, nossa, tio Chico, cadê você? Ele tinha deitado no mato de medo, assim. Ele levantou e falou, vamos correr, vamos correr. Eu falei, vai correr pra onde, cara? Eu falei, não tem como correr. Uma vez a gente viu uma nave mesmo, e minha mulher de dia ainda. Essa daí foi. Não, ela viu, eu também vi. E a gente viu uma nave mesmo. Esse dia foi muito louco, né? Isso eu posso dizer que eu sempre queria, eu digo pros outros, OVNI, que é tipo, literalmente, não, objeto voador não identificado, a gente viu milhares, mano, de olhar, tipo, ficar de boca aberta, falar, ó, não é meteoro, não é satélite, não é avião, não é helicóptero, não é nada explicável. Mas o que é realmente também a gente não saber. Agora, esse dia aí, ó, era finalzinho de tarde, né? Aí eu tava lá fazendo comida. Eu acho que eu tava fazendo janta, né? Minha mulher, ela fala que era almoço, né? Eu não me lembro exatamente. Eu sei que ela começou a gritar no quintal assim, amor, que ela é mineira, né? Eu sou paulistano, mas ela é mineira. Amor, vem cá que nós vamos ser abduzidos. Aí, tipo, tava ela com meus 2 filhos, hoje em dia minha menina tem 15 e o menino tem 13, mas eles eram pequenininhos ainda. O menino de colo e a menininha vindo andando de mão dada. Aí eu já saí até meio bravo, né? Falando, pô, você é abduzido, pô, tô fazendo comida que vai queimar o arroz, né? Aí saí e fui de encontro com eles assim, ó. Aí a hora que eu olhei atrás da minha casa, assim, eles estavam vindo correndo,
Aí eu vi um negócio que eu vou falar pra vocês, um bagulho muito grande, e numa distância assim de até o quê? Uns 100 metros de distância, tipo, tanto na altura quanto de distância, assim, ó. Só que o negócio ele quase parado no ar, vindo muito devagarzinho. É uma coisa impossível fisicamente também. Tem que ter um invólucro antigravitacional para não cair um negócio daquele tamanho, naquela velocidade, se sustentar no ar. E outra coisa que é muito louco, que eu ainda falei que eu entendo o Raul hoje em dia por que acontece. O negócio era um som, era tipo um som visível que você conseguia ver. Era a tal da sombra sonora que ele dizia na música do Ouro de Tolo, porque não fazia barulho, não. Fazia um barulho só que fazia. Só que esse barulho você conseguia ver, tipo, sabe quando tá muito quente, que você vê aquele deslocamento do calor, que parece que dá aquela tremida no ar? Então, fazia isso, conforme fazia esse barulho, você via, tipo, essa parada, tipo, deslocando o ar, um calor, tá ligado? Por isso que é a sombra sonora que ele dizia, acho que é um trem desse aí, sabe? Fazia o barulho, você conseguia. E mó viagem, que esse daí não é nada. O negócio aí, a galera ainda fala. O Paulo Vieira mesmo, que é todo engraçado, ficava me tirando falando que era o Yellow Submarine dos Beatles, né? Porque ele parecia aqueles ônibus escolar americanos, sabe? Aqueles amarelo. Só que era um negócio de ponta cabeça e as janelas do negócio parecia tipo umas janelas mesmo embaixo, assim, amarela e laranja o negócio. Só que o negócio grande. Não é que era igualzinho aquilo lá, mas o que se assemelhava era um negócio daquele. E, tipo, nem. Mas não era amarelo, não. As janelas eram vermelho e amarelo, mas do formato parecia um negócio daquele. E a gente viu assim, tipo, indo devagarzinho, assim, até sumir no horizonte, mas muito devagarzinho. É uma coisa impossível, não tem como qualquer tecnologia terrestre voar numa velocidade daquela ali sem cair, sabe? Impossível. Estudiosos aqui que dizem que é o quartzito, velho. O que acontece? A pedra, porque o quartzito é o quartzo, né, que é um cristal, e ele é em camada, ele é folheado, e ele tem os isolantes, igual o computador, como é que é o negócio? Não é a sílica, é o silício. É tipo uma camada de quartzito, uma de silício, uma camada de quartzito, é uma bateria natural esse negócio, né? Aí tem estudiosos que diz que eles vêm para cá para carregar a bateria, né? Também dizem que abre portais, né? Tanto que tem a lenda, que é uma lenda que não é, eu não diria que é uma lenda, que é a ligação, né, de Santo Tomé com Machu Picchu, pela Gruta do Carimbado. O Ministério Público fechou, aí tem a história, isso daí é verdade, eu só não sei exatamente qual é a verdade. Mas na década de 80, falou que sumiu umas pessoas aqui, o exército veio fazer uma expedição dentro dessa gruta, que ficou uma semana lá. Aí alguns dizem que eles ficaram e saíram, alguns dizem que não saiu quase ninguém, que saiu dois loucos. Enfim, tem várias versões da mesma história. Eu, quando comecei a vir para cá, porque eu mudei para cá em 98, mas eu comecei a vir em 92, mas é na década de 80 que teve essa questão do exército, e o exército, independentemente da versão, o que aconteceu ou não, 1 quilômetro para baixo, os caras tampou, os caras fechou a gruta. Antes do Ministério Público intervir, proibir a visitação, que agora eles conhecem lá em Machu Picchu a lenda do Chico Taquara. Eu ainda vou tentar descobrir essa chave aí. Eu tive um sonho uma vez, não sei se era o Chico Taquara, quem que era, mas esse sonho foi muito louco, que eu acordei assustado. O negócio mas foi tão real, véio, tão real e com tanto sentido científico a parada, tá ligado? Eu sonhei que um cara falava assim pra mim, que era um senhorzinho, velhinho, com uma túnica brancona. Ele falava, você já viu aquele experimento que é umas frequências sonoras que os caras ou passam arco de violino no metal, ou põem alguma pulsação numa placa de metal e jogam uma areia em cima e eles formam uns desenhos? Então, o maluco me falou o que, velho, no sonho? E isso daí era a chave do Stargate, que as letras que tem na gruta era a chave da parada que abria o portal, tá ligado? Que eu tinha que achar a frequência sonora que formasse esses desenhos das letras lá, tá ligado? E tocar esse barato lá no carimbado que abriu o Stargate. Sabe? Eu acordei chocado porque eu falei, porra, mano, mas tem total sentido científico a parada. Como que eu ia viajar numa parada dessa assim do nada, mano?
É claro que essa ligação daqui até Machu Picchu é tipo um portal interdimensional, né? Porque tem gente que fala, "Ai, como que você vai entrar na planta e vai andando 4.000 quilômetros?" Porra, não é andando por baixo da terra, né? Claro que não, né? E eu me pergunto, o que que o exército achou lá que ele fechou a gruta? Fez guiou uma moça que ela, como que é aquele negócio que é, como que é o nome? Mas aquelas pessoas que ela medita em transe e ela vê coisa à distância, assim, sabe? Como que era mesmo? Não, aí ela disse que ali embaixo do carimbado tem uma raça de draconiano e tem uma nave enterrada ali embaixo, não um portal. Os draconianos era uma raça muito boa, muito amistosa e que tinha uma nave lá embaixo, que não era um Stargate. Mesmo na parte histórica e tudo, né? Porque Santo Tomé, eu descobri isso há pouco tempo. Santo Tomé apareceu no mapa do Brasil nas capitanias hereditárias. Foi um dos primeiros territórios do Brasil. Aí depois ele desapareceu durante um tempo, daí depois apareceu a cidade de novo. Que aqui já está quase 400 anos o negócio, você imagina. Só que foi um dos primeiros história. Pode ver, né, quando dividiram as capitanias hereditárias, tinha Santo Tomé, que era uma faixa que pegava bem aqui mesmo. E vamos aqui agradecendo na entrevista do Gabola, que contou pra gente esse relato surpreendente de coisas que acontecem aí em São Tomé. Ele que é músico, comerciante, ele é da banda Whisky Rural, ele tem várias ações sociais na cidade de São Tomé das Letras. E procurem ele lá no Instagram, @GabolaFernandes. Agora a gente vai aqui com a participação da Steph, do canal Salvia Rain. Steph, por que Salvia Rain? Ele não tem um significado, não tem nada de tipo simbólico, não. Na verdade, esse era o nome do meu Instagram, que eu só coloquei esse nome porque eu gosto dessa planta, sálvia, eu acho o nome dela bonito e tal. E o rain é só de chuva porque era a palavra que estava disponível na época que eu criei. Então, por mais que pareça um nome complexo, ele não é tão complexo assim. E o que te levou a criar esse canal que fala sobre arte, cinema, literatura e a subcultura gótica? Então, é porque eu sempre tive interesse nessas coisas e com o tempo eu passei a adquirir muito conhecimento sobre isso, sabe? Eu conheço muita coisa de cinema. Literatura nem tanto. Arte é uma coisa que eu já trabalhei, então eu tenho um certo conhecimento, mas eu diria que, assim, a minha paixão é cinema. Então eu gosto de compartilhar sobre isso, de, sabe, apresentar filmes diferentes e tal, porque as pessoas que eu conhecia, tipo, na vida real, não tinham tanto interesse. Mas eu sabia que tinham comunidades na internet que queriam saber sobre isso. Então eu criei o canal para realmente compartilhar sobre isso para pessoas que gostam, sabe, desses temas. Steph, e o que você acha do cinema nacional? E eu devo dizer que eu sou muito fã de cinema nacional. Inclusive, eu já gravei vídeos sobre vários. Na verdade, eu sou muito entusiasta do cinema nacional antigo e boa parte até perdido também. Tem muitos filmes que se perderam no tempo e tal, alguns que estão precisando de restaurações. Então, eu gosto bastante disso. Eu já abordei muitos filmes, principalmente dos anos 60, 70 no meu canal. É um período que eu acho muito interessante do cinema nacional. Mas tem coisas atuais que são bem legais também. Quando eu descubro algum filme de terror nacional legal, eu gosto de apresentar. Então, é algo que eu tenho bastante paixão a respeito. E qual filme do cinema nacional você indicaria pra gente? Olha, tem vários filmes que eu gostaria de indicar do cinema nacional, mas eu quero falar sobre um diretor específico, que é o Walter Hugo Couri, um diretor que fez muitos filmes bem esquisitos, sabe? Eu sou muito entusiasta do trabalho dele. Não cheguei a assistir todos os filmes, mas me interesso bastante dos filmes mais pro horror e tal que ele dirigiu. E um dos filmes que eu mais gosto é As Filhas do Fogo, que, se eu não me engano, é de 1975, alguma coisa assim. É dos anos 70. E, inclusive, é um filme que eu queria muito que fosse restaurado, porque ele é bem assombroso, ele é bem esquisito, sabe? Tem uma vibe muito única. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Inclusive, eu até já gravei sobre ele no meu canal. Steph, você já passou por alguma experiência sobrenatural? Então, eu já experienciei várias coisas pequenininhas, sabe? Tipo, parecia que tinha alguém tentando se comunicar comigo. Várias pequenas coisinhas estranhas, sabe? Desconcertantes.
Nada tipo gigantesco e bizarro, mas pequenas coisas estranhas. Agora, tem pessoas da minha família que já experienciaram coisas bem estranhas. Eu tenho uma tia minha que já viu algo tipo um alienígena. É uma história bem interessante, inclusive. Isso aconteceu numa época até antes da internet, então é mais interessante ainda, sabe, no interior e tal. Então, tem essas histórias aqui e ali. Mas eu mesma não experienciei nada de tipo muito uau, sabe? Só pequenas coisas estranhas mesmo. Mas eu acredito fielmente nesse tipo de coisa. Bom, o canal aborda bastante temas do underground e do core. Como isso se conecta com a tua visão artística? Então, eu sempre tive interesse nessas duas coisas, tanto por cinema underground quanto por cinema queer, desde a minha adolescência. É um tema que eu gosto bastante de explorar porque envolve muita criatividade, envolve muito improviso, é algo que parece muito real, sabe? Diferente de filmes que são mais mainstream. Então, toda vez que eu descubro algum filme assim, principalmente dos anos 90 para trás, eu acho muito interessante, porque é um cinema que é muito corajoso também. E eu gosto de abordar isso justamente por isso, sabe? Por ser algo muito artístico, corajoso, improvisado. Eu gosto disso, de ver as pessoas se esforçando para fazer uma arte que, tipo, tem muita paixão mesmo por trás e tem muito para dizer. E como eu trabalho com arte, eu entendo muito disso, dessa paixão, dessa vontade de se expressar. E confesso que na minha arte eu não trago tanto disso, eu até gostaria de trazer mais. Porém, é isso, eu admiro muito e gosto muito de apoiar artistas que estejam nesse meio. Tem algum tema que você ainda não abordou no seu canal e que você gostaria de abordar no futuro? Então, eu particularmente gostaria de explorar um pouco mais sobre moda, principalmente moda sustentável. Eu tenho muita vontade de personalizar roupas e mostrar o processo, talvez criar acessórios e mostrar o processo. Essa coisa do improviso, sabe? Que eu gosto muito, essa coisa de fazer você mesmo. Então, é uma coisa que eu gostaria de abordar. Eu já abordei bem pouquinho, porque é algo trabalhoso, mas eu gostaria de abordar mais. E a última pergunta, né, que eu gostaria de fazer é como a subcultura gótica influencia a sua vida? Então, a subcultura gótica é presente na minha vida há um bom tempo. Desde o começo da minha adolescência, eu comecei a pesquisar, a estudar a respeito. Então, é algo que às vezes eu nem me lembro muito, sabe? Tipo, que faz parte da minha vida. Porque é algo que tá tão presente que já parece até natural pra mim. Então, eu consumo muita música gótica, eu gosto muito de cultura gótica, né? Que seria, no caso, literatura, arte, não necessariamente só a parte de música, né? Que é de subcultura. Então, é algo que faz parte do meu dia a dia, que eu consumo, que eu me inspiro, eu monto visuais inspirados nas coisas artísticas que eu gosto. Algo que é muito natural e muito presente pra mim. Eu não sou tanto de ir em eventos, coisa do tipo, mas é algo que eu gostaria de fazer mais pra frente, se eu tiver oportunidade. Então é isso, pra mim, subcultura gótica é diversão. É você explorar as coisas que você gosta, é você ser criativo, é explorar várias coisas artísticas diferentes e conhecer muitas pessoas interessantes também. Através da subcultura gótica eu conheci muitas pessoas legais. E é isso. Pura diversão, pura expressão. É muito legal. Eu gosto bastante de ser gótica. Gosto bastante da comunidade, por mais que ela seja um pouco problemática às vezes. Tem muita gente legal e sempre tem alguma coisa nova pra você descobrir. Você pode ser gótico por 30 anos, que ainda vai ter alguma coisa que você não conhece e que vai te surpreender. Então eu gosto disso. E só pra encerrar, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito divertido responder essas perguntas e eu desejo muito sucesso pra vocês. Chegamos ao final de mais um Frequência Kirlian. Agradecemos também a Steph. Sigam ela no Instagram, @salvearain. Confiram o canal dela no YouTube, Salvearain. E é isso, vem muita coisa boa por aí no Frequência. Fiquem ligados, continuem nos apoiando, sigam o Frequência, @Frequência Kirlian. Sigam o Zite, @Zite_666. E sigam a rádio, @Antena Zero. Você ouviu pela Antena Zero, Frequência Kirlian, produzido e apresentado por Cláudia Byron.
Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa.